Fala galera, Fábio na área, canal Aquiles Equipamentos, um abraço pra todo mundo aí. Bom galera, o vídeo de hoje vai tirar dúvida de um colega da gente chamado Júlio, tá? Que subiu um comentário no vídeo passado sobre solda inox. Quem não viu esse vídeo ainda, primeiro link na descrição, dá um pulo lá, contribui com a gente aí, tá? É um vídeo sobre solda inox na vertical, tá? Que é melhor, que é mais aplicável, ascendente ou descendente. Dá um pulo lá e assiste. Bom, e o comentário dele foi perguntando se há possibilidade de fazer soldas com eletrodo de inox em outros tipos de materiais. Tá? Então, se você é novo no canal, chegou aqui pela primeira vez, se inscreve aí no canal para dar essa força, comenta, compartilha, valeu? E a galera do canal, empurra o dedo no like e vamos comentando aí. Valeu galera, um abraço a todo mundo, vamos pro vídeo. Bom Júlio, o que a gente mais vê aí por aí comumente, na hora de se aproveitar o eletrodo de inox para fazer soldas em outros tipos de materiais, é a solda em ferro fundido, tá? Eu mesmo já fiz isso há tempos atrás, isso é divulgado antigamente, o pessoal já fazia isso muito tempo atrás, quando eu tinha academia. Por não ter facilidade de encontrar o eletrodo de ferro fundido na minha área. Então eu utilizei para esse serviço que você está vendo aqui mesmo. Uma placa dessa de 5 kg de uma bateria de peso trincar. E aí você utilizar essa solda aqui para unir ela, desbastei e ficou perfeito. Porque não era para tração. É só para peso em cima de peso. Me quebrou o galho, minha gambiarra, deu certo, ficou um bom tempo. Isso é divulgado há muito tempo, o pessoal faz isso. Mas a intenção aqui é ver se ela presta para outro tipo de coisa. Então eu vou fazer essa solda em 90 graus para a gente testar a resistência mecânica dela, tá? Então a gente vai fazer essa solda aqui por trás e testar a resistência mecânica. E também tem uma tubulaçãozinha aqui de cobre que a gente vai fazer um testezinho nessa tubulaçãozinha também. Ela é muito fina, vou amassar ela aqui, tentar fechar as pontas dela e depois tentar amassar e ver se eu consigo unir uma na outra com o eletrodo de inox e ver a viabilidade, tá? Eu fiz uns testezinhos antes e confesso que até me surpreendeu. Então acompanha o vídeo aí, deixa o like e vamos pra solda. Então vamos lá galera, vou começar a solda aqui. A primeira coisa que vocês vão notar é a dificuldade de se abrir o arco, tá? Assim que você abre o arco, aquece o material, a solda corre beleza. Vou tentar aquecer aqui primeiro e vamos lá. Vamos lá. Comecei o arco, abriu, tá fundindo legal, vamos lá, bem dividido, eu tô tentando segurar bem dividido, dá um tempo por causa da minha instalação, beleza? Percebam aqui, ó, cuidado com o eletrodo de inox, eu tô com o rosto afastado aqui, ó, vou encerrar logo essa ponta aqui e efetuar o outro lado também. Vamos lá. Pronto. Um lado encerrado, a gente vai partir para o outro. Aguenta aí. Bom, galera, eu fiz uma limpeza rápida só para mostrar a vocês. Olha a quantidade de poros que deu. Tá vendo? Deixei a mão próxima o máximo possível. O eletrodo afastado só 1 milímetro, 1,5 milímetro nessa faixa. Mas me deu essa quantidade de poro aí. E na verdade não fica assim, deve ser sujeira do material, pode ser o ferrugem que pegou aqui. Não sei, vamos partir para o outro lado para ver. Vamos lá. Outro lado. Vamos lá, essa daqui tá indo melhor do que a outra, talvez dê poro também. Vou ter que dar uma parada para a minha instalação. Pronto. Deu uma paradinha com a instalação, mas vamos ver como é que ela ficou aqui. Rapidinho tira essa casca aqui. Né, galera? Deu poro também, tá? Não tem jeito, alguma reação do material. Tá vendo? Poro também. Então, vamos continuar para finalizar aqui e ver a resistência dessa solda. Beleza? Vamos lá. Abertura de ar. Vou mantendo. Tentando deixar bem dividido. Agora aqueceu bastante. A peça pegou um empenamento aqui e abriu mais o local da solda. Mas é normal. Vamos lá. E encerrei. Retirar a escória, saiu sozinha. Essa ficou sem poro. Começou sem poro. Isso é bom. O fim dela aqui ficou praticamente sem poro nenhum. Bom, galera, mas foi o máximo que eu consegui de acabamento aqui, tá? Acredito eu que se fosse no metal mesmo,
um aço carbono legal aí, ou um inox aí, iria sair um cordão bem dividido, bem bonito, ó. Se fosse uma chapa normal, ia ficar perfeito. Agora a gente vai fazer o quê? Testar a resistência mecânica dessa solda aí. Vamos lá? E depois a gente vai fazer a do cobre para ver o que é que acontece. Vamos lá. Então tá aqui a peça soldada. Aqui a gente percebe que a solda ficou boa, entre aspas, dentro das possibilidades, tirando o poro, tá? No quesito de pegar, unir, soldou, ó. Tá soldada, bem resistente, tá? Mas a prova de fogo não é essa, né? Ela tem que ficar resistente a trações e a pancada. Então, vamos ver? Vou pegar um martelinho aqui, só dar umas pancadinhas pra ver. Tá até muito resistente, galera. Ó. Partiu. A solda ficou de inox toda aqui. E eu consigo arrancar esse cordão daqui todinho, quase que por inteiro, para você analisar. O lado de cá ficou um pedaço do inox e o outro ficou na outra peça. Vou pegar outra peça para ver. Ó o cordão. Então o que acontece? Ele une bem, porém ele não se funde com o metal, né? Se fosse o eletrodo de ferro fundido. Ele une a primeira camada, mas ele não se funde com o ferro fundido. Então eu vou arrancar essa solda aqui para vocês verem com um martelinho, ó. Deixa eu arrancar aqui. Dando porrada ao contrário, ela vai saltar. Soltou um pedaço pra galera analisar. Olha a solda. Tudo em minha mão. Vou tentar arrancar esse pedaço aqui tudinho aqui, ó. Tá soltando. Olha o cordão que eu tirei quase todo da peça. No caso, daqui, tá? Então nesse caso aqui, o que a gente pode dizer? Fosse para uma coisa que não fosse, que nem meu caso, fosse fazer aquela solda, para ele resistir na placa do equipamento de musculação, só subindo e descendo e separando o peso dele, com pouco esforço mecânico, ele ia ficar um certo tempo, até se pegasse muito peso em cima dele, o esforço mecânico ele ia quebrar, tá? Então é uma gambiarra para quebrar galho, não aconselho fazer, tá? Agora vamos para a solda com o cobre para a gente tirar a nossa dúvida também, ver como é que fica. Vamos lá. Bom, galera, então tá aqui, ó, pecinha de cobre. Só fiz amassar, ó, pecinha dessa aqui mesmo. Aqui foi uma solda que eu tinha feito. Então, vamos ver aqui se a gente consegue fazer o máximo possível para unir aqui. Vamos lá. Tentar aqui. Na cabeça, na pontinha. Aqui também, qualquer toque vai embora, né? Material muito fino de cobre. Sabe que ele também não suporta a temperatura assim também. Do inox. Vou dar uma escovadinha aqui e a gente analisar. Sem tirar, sem corte. Então vamos direto. Tá quente. Então, o que eu falei a vocês que me surpreende é isso aqui, ó. Tá vendo? Ele uniu. Uniu, galera. Fechou. Tá? Vamos tentar agora fazer uma solda, um cobre no outro com o inox. Certo? Vamos lá. Vamos ver o que vai dar.
Não consegui fazer o ponto pegar direito, mas tá aí. Deixar esfriar, né? Não consegui fazer o ponto pegar direito aqui, por causa do eletrodo que tava pequeno, mas vou mostrar a vocês que uniu aqui, ó. Um ponto pegou aqui, ó. Vou mostrar aqui. Tá conseguindo ver? Pegou, tá vendo? Um ponto aqui, ó. E pegou lá em cima também, ó. Tá? Não pude botar muito calor, deixar mais pontos, por quê? Porque senão ia acabar derretendo, porque o material é muito fino. Mas pegou. Então, soldou. Agora, a resistência mecânica dele, como é que fica? Eu também não posso exigir muito, né, galera? Porque a parede do tubo aqui é menos de 1 milímetro. O pontinho que pegou, tá? É cobre. Vamos tentar aqui. Mas você vê que, ó, com a máquina de solda tivesse um pouquinho mais regulada, dava pra fazer essa solda até pelo outro lado também. Você vê que a de cá, ela fechou a frente do tubo que estava aberto. Agora aqui, ó a resistência. Partiu. Mas tinha pego sim, ó. Lascou aqui, ó. Lascou a parede do tubo. Tá? Então o que é que a gente consegue explicar sobre isso aí, galera? Todo metal, às vezes ele tem ligas. Então às vezes ele vai aceitar o eleitor de inox ou não, dependendo da quantidade de ferro que ele tem. Por exemplo, cobre tem cobre que é misturado, tanto que no ferro velho o pessoal pega e testa o cobre com ferro, com ímã, tá? Eu tenho uma certa experiência, não tanto, dessas coisas de liga de metais, porque eu gosto de fazer extração de metais, como eu já falei, e entendo algumas coisas, como você elimina o ferro ou outro tipo de metal, de tudo que é tipo, tá? Até um alumínio que eu tinha um pedaço ali, eu fui fazer um teste e aceitou o primeiro ponto. Só que como o alumínio ele aquece muito mais rápido, não dava para fazer demonstração, porque ele derrete logo, tá? A solda de alumínio é um pouco complicada por isso. Pegou uma temperatura e já começa a derreter. O alumínio tem um ponto de fusão um pouco mais baixo, tá? Então o que é que fica? Para fazer gambiarra, possa ser que dê certo, né? Para te utilizar em outros tipos de metais, no ferro fundido, onde está se aplicando melhor no ferro fundido. Então, mandar um abraço para a Júlia aí, para todo mundo que curte o canal. Continue se inscrevendo, quem chegou aqui pela primeira vez. Você continue dando like e comentando aí, que ajuda a gente. Um abração para todo mundo aí. Valeu, galera!